Olá a todos! Estamos nós aqui novamente no nosso canal do Instituto Holístico Torre de Babel. Está nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube? Espero que sim, né? Vamos nos prestigiar, fazer o canal crescer e cada vez conseguir difundir mais conhecimentos sobre ocultismo, magia e todo esse mundo. E hoje nós estamos aqui para conversando sobre uma questão polêmica para a maioria das pessoas, que é a questão do suicídio. Suicídio, tirar a própria vida. Isso pode, não pode, deve, não deve? Quais são as visões a respeito dessa questão? E são muito variadas. Note bem, a maioria das religiões abrâmicas, então cristianismo, judaísmo, proíbem terminantemente, né? Você tem, por exemplo, no Alcorão 4.29, que diz que você não pode tirar a própria vida, que Deus é misericordioso e assim por diante. Na Bíblia, então, além do pecado de não matarás, a questão do suicídio também é vetada com veemência. Muito bem. No caso do judaísmo, ao suicídio é negado até determinadas ritualísticas de sepultamento, e eles são sepultados em separado dos mortos por outras causas. Então também não é de bom tom, né? Não vai rolar. Mas, por exemplo, já no budismo, o budista não está preocupado com o ato do suicídio em si. Ele fica mais preocupado com as causas que geraram aquele suicídio. Então, dependendo das causas, aí a visão sobre o ato em si do suicídio muda. Já é mais flexível um pouco. Muito bem. Hoje em dia, depois eu vou ver se eu até posto no grupo aqui, existe uma tendência dos países mais desenvolvidos, onde o ateísmo é mais forte, né? Da técnica de suicídio assistido. As pessoas que estão com doenças terminais ou que estão nesse tipo de processo, elas decidem, na realidade, pôr fim à própria vida, geralmente por um método químico, né? Indolor, e elas dão uma festa de despedida muitas vezes e depois vão embora. Isso já está acontecendo nos países onde não há entraves religiosos. E para os pagãos, no caso, né? Wiccanos e outras vertentes. Wiccanos são neopaganistas, na realidade. Na realidade, você tem várias abordagens diferentes, dependendo das vertentes, das correntes, porque você não tem uma proibição assim expressa das vertentes pagãs com relação a isso. Até mesmo porque a questão da morte honrosa, da morte em combate, era muito valorizada pelos vikings, por exemplo, né? Então eles na realidade não temiam a morte. Há até um provérbio viking que diz: hoje está um excelente dia para se morrer. Então eles tinham outro tipo de relacionamento com a morte diferente dos cristãos, que, por exemplo, acreditam teoricamente no paraíso e tal, mas tem um medo de morrer muito grande. Mas a questão aqui, já estamos mais ou menos de posse do posicionamento das religiões com respeito a isso. Muito bem. Mas é preciso também, ainda tem os espíritas, né? Os espíritas também são terminantemente contras, e aí rolam umas ameaças, né? Que você vai para o Vale dos Suicidas, vai ser atormentado, aquela coisa toda, e tudo bem. A questão é, primeiramente, de que tipo de suicida nós estamos falando? Essa é uma das questões, porque existem vários tipos de suicida. Você tem o suicida fugitivo,
ele está se suicidando para sair da vida e não enfrentar os seus problemas, né? É um fugitivo. Muito bem, é um tipo. Você tem o suicida doente. Ele está com problemas químicos nos seus neurotransmissores e isso gera um quadro de depressão aguda e ele vai acabar, né, por esse quadro de doença cometendo suicídio. É um outro tipo de suicídio. Você tem, por exemplo, o suicida herói, não é? Aquele suicida, como os kamikazes japoneses, por exemplo, ele vai entrar naquele aviãozinho zero e ele sabe que se ele conseguir entrar com aquele aviãozinho na chaminé do destroyer, ele vai levar para o fundo um destroyer com mais de 300 inimigos. E com isso, ele, em nome da pátria, do imperador, de resguardar sua família que ficou lá, ele doa a própria vida. É um suicida bem diferente daquele que está fugindo de problemas, né? Que é mais ou menos a mesma sistemática do homem-bomba do Irã. Ele se suicida em nome da jihad, de expandir o culto a Alá, e ainda tem um respaldo, né? É acenado para ele, além da honra, um paraíso, né, com não sei quantas virgens, aquela coisa toda também. É um outro tipo de suicida. Já é uma variante do kamikaze, mas é um outro tipo. Note bem, olha quantos tipos de suicida já temos aí. Mas vamos falar de mais tipos. Você tem o samurai. O samurai, se ele desonrar o seu código Bushido, que é o código que rege, né, a vida de um samurai, as ocasiões em que ele pode desembainhar a sua espada, que são algumas, não é assim a torta e a direita, como se pensa, não. Defesa da honra, defesa do patrimônio, defesa do mais fraco, defesa do seu Deus, defesa da sua honra, e algumas situações específicas em que o samurai pode atuar. Caso ele desonre esse código, ou o seu senhor, ele faz um seppuku, vulgarmente chamado de harakiri. Ele enfia a espada no ventre, corta e morre, de morte honrosa. Muito bem. E as pessoas pensam que somente o samurai tem essa prerrogativa, né, da morte honrosa e por suicídio, mas não. As mulheres da corte, as geishas, também tinham. Elas tinham o sigai, que é uma versão de um seppuku feminino, entende? Em que elas pegam a tantô pequena e ou espetam no coração ou cortam a jugular, tendo o cuidado de nos preparativos amarrarem os joelhos para na hora da morte não ficarem em situação esteticamente fora de compostura. Como se vê, esse tipo de suicídio ritualístico era também muito usado em caso de perda da guerra, em que a mulher sente que vai ser estuprada ou alguma situação dessa. Muito bem, isso no caso do Japão. Mas isso também ocorria na Idade Média. Quando a tropa vinha e as mulheres percebiam que a guerra estava perdida, elas se refugiavam na torre do castelo com o executor, né? No caso do verdugo, o sacrificador. E ele já estava ali para caso realmente o castelo fosse invadido e eles chegassem até ali, ele executar todas as mulheres de alta estirpe, para que elas não fossem capturadas e torturadas e esse tipo de coisa. Na realidade, elas se entregavam de bom grado. Elas não cometiam suicídio, mas elas eram suicidadas, vamos dizer assim. E muito bem, falamos de vários tipos de suicídio, né? Então, não se pode generalizar e dizer que todos esses tipos são a mesma coisa e irão para o mesmo lugar, se é que isso acontece. Além disso, né, todas essas possibilidades estão pressupondo a crença em Deus, né? Para quem é ateu e não crê em nada, então aí ele vai tentar
a morte da maneira mais agradável que ele aprouver. Na realidade é isso. Então, cabe na realidade ao humano, de acordo com a crença que ele professa. Eu esqueci ainda. Então temos o candomblé e as seitas afros, né? Essas religiões, por exemplo, no caso do candomblé, o corpo não lhe pertence. O corpo deve ser devolvido à terra. Muito bem. Até a cremação é vetada. Não, porque a terra vai se alimentar da deterioração do corpo. Então, na realidade, você também tem uma jornada na terra e não cabe ao humano abreviá-la. Embora a prática do suicídio seja uma constante na mitologia e nos grandes acontecimentos mitológicos envolvendo os orixás. Em várias situações, eles se transformam em orixás através de um suicídio velado, onde não é relatado isso, mas eles entram em determinados quadros psicológicos e desaparecem e viram orixás, entende? Mas no caso de Xangô, por exemplo, você tem o Obacossô. O rei não se enforcou, ou seja, se soltou a notícia que ele ia se enforcar, que ele ia se suicidar, porém ele não o fez. É uma prática comum dentro dessa época, o suicídio. Aliás, nem é só dessa época, né? Você tem recentemente aí, aqui no Brasil, Getúlio Vargas, por exemplo. É uma saída honrosa e marcante para que o indivíduo saia daquela posição política e entre para os anais da história com mais impacto. Também é verdade. Então, de forma que existem várias situações para a prática do suicídio. E o que acontecerá depois, na realidade, nenhum suicida voltou, aliás, nenhum suicida e não suicida, ninguém voltou para dizer exatamente o que vai acontecer, como é. Então, a partir desta constatação verídica e, né, um fato, você pode escolher aquela que melhor lhe aprouver. E como sempre, o Instituto Torre de Babel não está dizendo aqui o que você deve fazer. Ele está lhe levando a pensar, a te dar muitas opções, linhas de pensamento diferentes, para que você navegue dentro disso e tenha liberdade. Nós, na realidade, como temos assim uma certa predileção, né, pela filosofia telemita, ou faz o que tu queres e há de ser da lei, dentro desta filosofia, se você não interfere na órbita, né, de outra estrela, de outro ser humano, ou seja, se você faz aquele ato e isso não gera mal ou não interfere negativamente na vida de outras pessoas, você tem direito de fazê-lo. É uma visão telemita a esse respeito, na realidade. Então, escolha a sua visão e também vamos pensar em ficar vivos, né? Mas existe um conceito, né, de qualidade de vida e de qualidade de morte, que é muito importante, você está entendendo? E que os antigos pensavam muito nisso. Hoje, principalmente na nossa sociedade, como isso é tabu, se faz a pessoa ficar viva a qualquer preço, e mesmo sabendo que ela não vai se recuperar daquela situação, ou que às vezes vai se recuperar em situação deplorável, porque há todo um tabu, uma falta de intimidade com relação a esse assunto morte. Embora todos nós morreremos, aliás, todos nós estamos morrendo, é uma questão só de tempo. Pensem nisso, porque a morte não é ruim, o que é ruim é ficar doente. Saúde, paz e prosperidade, e até o nosso próximo vídeo.